pessoal, vamos lá a mais um bate-papo, um espaço onde eu trago histórias reais que inspiram. E hoje eu tenho o prazer de ter um bate-papo com a Ana Paula Coimbra, ou a Bey Coimbra, empresária brasileira muito conhecida na comunidade brasileira em Londres. Muito obrigada, Bey, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje e poder partilhar minha história com vocês. Tem tanta coisa para ouvir dessa história hoje. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a Ana Paula Coimbra. Para quem não te conhece, eu sei que muita gente aqui te conhece, mas para quem não te conhece, quem é a Ana Paula em poucas palavras? A Ana Paula, ela é, além de chorona, que já tô até com vontade de chorar, ela é destemida, ela é sonhadora, ela é avassaladora. Uau. E até no último momento, a esperança. A gente consegue tudo que a gente quer. Então, eu sou essa sim. Vejo sempre o lado positivo das coisas. Não tenho medo de pagar o preço daquilo que eu quero. E tô aqui pra viver. Não vim pra essa vida à toa, não. Gente, isso é forte. Você é mineira de que cidade em Minas? Eu sou mineira de São Gonçalo do Sapucaí, no interior, ali no sul de Minas, perto, está entre Varginha, cidade dos ETs, e também Pouso Alegre. Estou ali mais perto de São Paulo do que de BH. Eu amo minha cidade, amo. É a melhor cidade do mundo. Em que ano você chegou aqui em Londres e como foi a sua chegada? Então, na verdade, a minha história com Londres, ela começa quando eu vim pra cá ministrar aula de cabelo e maquiagem, né? Eu sou cabeleireira, eu tenho um salão há 16 anos e eu já ministrava cursos no Brasil, em Minas, nas regiões de Mato Grosso. E eu, até comentei com você que eu sou um milagre aqui. Eu tive o diagnóstico de câncer e recebi um milagre onde todos os meus nódulos desapareceram. E a partir disso, Deus me deu mais umas folhinhas no meu caderno e eu resolvi escrever de caneta dourada. E eu quis vir pra cá ministrar aula, ministrar curso de maquiagem, penteado. E uma amiga morava aqui, que ela abriu as portas de Londres pra mim. Eu aluguei um quarto na casa dela e eu resolvi criar uma turnê. Sem divulgar no Brasil, sem ninguém saber. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz na vida, que eu não contei pra ninguém. E consegui. Eu precisava de 14 sims. Então eu não queria saber quantos nãos eu ia levar pra eu conseguir 14 sims, 14 alunas, e assim eu consegui minha primeira turnê em Londres, ainda do Brasil. No mesmo ano eu voltei, em outubro, com as demandas que já tinham ficado de junho, que muita gente me procurou. Londres particularmente é uma cidade muito carente de aprendizado dessa área de beleza, que é a área que comanda, a área que comanda o mundo, eu acredito que sim. Então, em outubro do mesmo ano eu voltei já com uma turnê de 25 dias também completa, profissionais, automaquiagem e atendimento. E dali eu decidi que eu queria vir com a minha família para Londres. Isso foi em que ano? 2019. 2019. Decidimos vir e tava tudo pronto pra gente vir, tava vendendo um salão, meu marido pediu dispensa do trabalho, vendi os móveis, a cama do meu filho. A gente ia vir no dia 18 de março e a pandemia estourou na mesma semana. A gente teve despedida com caneca personalizada e a gente não veio. Eu dei um prazo pra trás e decidimos ficar mais alguns meses até que o mundo se estabilizasse, mas por conta do Brexit, eu sou portuguesa, a gente precisava estar aqui até dezembro. E aí em setembro de 2020 a gente veio pra morar. Eu, meu marido e meu filho, na época ele tinha 3 anos. Agora ele vai fazer... ele tem 8 anos agora. Período em que você está aqui, desde 2019, quais foram os maiores desafios enfrentados por você? A gente chegou numa época muito difícil. A pandemia
aqui foi muito brabo. Eu peguei um pouquinho da pandemia no Brasil e peguei um pouquinho da pandemia aqui, e aqui, literalmente, né? Você imagina, quando você imigra, você nasce de novo, né? Você nasce de novo, onde você precisa criar um ciclo de segurança perto de você. Você, na sua cidade, todo mundo te conhece, você não precisa mais provar seu trabalho, se é bom, se ele é ruim, você não precisa provar que você é uma boa ou não pessoa, se você tem honra, se você não tem honra. Aqui você literalmente ninguém, nada nem ninguém. Então você precisa se incluir na sociedade e ainda se fazer, né, ter credibilidade. Então acho que isso pra mim foi um dos desafios, né. Os trabalhos eram muito escassos aqui nessa área. Não existia loja nenhuma, né? Não tinha loja nenhuma, não tinha lojas nenhumas, não tinham recursos, né? A gente podia se encontrar em 6 pessoas, então até a nosso convívio, conhecer pessoas e fazer network era muito difícil. O dinheiro era contado, eram 40 libras que eu e meu marido tinha por semana para fazer compra. E mais 20 porque a gente era enjoado e queria comer uma carninha no açougue brasileiro. Eram 60 libras que a gente tinha, então assim, foram épocas de vacas magras que mais que fizeram a gente dar valor em todo o processo que a gente está vivendo hoje. Em que momento você resolveu empreender aqui? Quando eu cheguei, eu já comecei na minha área. Por eu ter passado aqui, eu já tinha alguns contatos, né? Mas eu já sabia já o trilhar, né? O começo da divulgação, que era o quê? Como eu já era influencer no Brasil, eu sei que o que uma influencer pode fazer, e principalmente as influencers menores. Então foi isso que eu fiz, eu já cheguei, já pesquisei quem eram as criadoras de conteúdo da época, convidei todas, eu era técnica da Trans Brasil, então eu tinha todos os tratamentos de lá, e meu trabalho é sempre voltado para a saúde capilar, então eu convidei elas e cada um foi fazendo a sua divulgação, porque querendo ou não, o autônomo ele é empreendedor, né? E eu cheguei no domicílio, então assim, no Brasil eu não precisava provar que a Ana Paula Coimbra era boa. Aqui eu tinha que ir pro sul fazer uma escova de 30 libras. Então você começou aqui com atendimento a domicílio. A domicílio, veio a pandemia, as clientes não tinham dinheiro, as cleaners não tinham dinheiro. Eu atendi um público muito grande de garotas, né, também, que assim, eram 90% dos meus atendimentos a domicílio. Sou muito grata por essa época também, mas nem elas também tinham condições, os maridos não deixavam a gente atender as esposas por conta do vírus, então assim, foi um desafio bem grande conseguir clientela nessa época, né? E depois do domicílio, teve uma fase, né, de declínio, no invernão, na neve, né, de 2021, onde eu me vi sem clientes, meu marido é pedreiro, ou seja, estava em casa também, porque não tinha condições de trabalhar. Eu falei, e agora? Necessidade a gente não faz, não vai passar. Então, eu acordei e dormi com uma moto dentro de casa. No outro dia comecei a fazer delivery, fiz delivery aproximadamente por um mês e pouco. Depois fazia delivery e peguei a moto para atender a domicílio. E assim fui desbravando Londres na motinha, rodopiava essa motinha toda aí. O primeiro negócio seu aqui em Londres foi o salão? Foi o salão. Depois do domicílio, eu peguei uma sala comercial ali em Wisden Junction, em frente ao Mineiro. Eu peguei uma salinha ali e ali eu comecei meus atendimentos. Eu não tinha clientela para ali, então eu atendia a domicílio e ficava ali no tempo que eu estava livre. E paguei o preço, pagando aluguel, me fazendo presente, fiz uma placa, Ana Coimbra, tirei até o Paulo para os ingleses não ficarem muito confusos, né? E lasquei a minha cara na placa, falei, vai todo mundo ver minha cara nesse lugar. E fiquei 5 meses nessa salinha e com 1 ano de Londres eu abri meu salão na High Street. A Ana Paula, além do salão de beleza, você tem outras atividades, outros negócios. Que outras atividades você faz aqui em Londres? Então, eu amo empreendedorismo, né? Sempre em várias facetas. E eu tava com um salão, né? Como eu tinha comentado com você, eu tenho artrite reumatoide e por um momento eu tive que fechar minha agenda no meu salão
E resolvi depois fazer um rebrand de Coimbra Beauty para Bay Glow, que é a minha marca, Bay, mas a Ana Paula Coimbra não seria mais a cabeleireira, de frente do salão. Por isso eu fiz o rebrand, mudei tudo lá dentro. E aí eu comecei a mexer com casa de aluguel aqui, em Londres, casas compartilhadas, ou flats todos. Isso já tem 2 anos. É um business que agora eu tô saindo, né? Cumpri minha trajetória, mas é um business que não é para amadores aqui em Londres. E faz 2 meses que eu abri a Brasilândia, né? A primeira loja física com todos os tipos de produtos do Brasil. E veio também de um momento de dificuldade, porque eu tive um prejuízo muito grande no flat, com os inquilinos que não pagavam, que não saíam. E nós não somos grandes, né? Nós somos, igual eu falei, nós somos sonhadores, empreendedores. Então, isso nos causou um prejuízo financeiro bem generoso. Nesse mesmo tempo veio a Brasilândia e eu não nego a oportunidade. Então eu agarrei e está sendo o maior sucesso, que além de produtos, a gente tem serviço. Então, se você precisar de costureira, mecânico, chaveiro, qualquer pessoa de qualquer área, casa de aluguel também, a gente liga vocês a qualquer landlord. Então é assim, é um polo mesmo para ajudar a comunidade, para ajudar o imigrante que acabou de chegar aqui. Um manual para o imigrante, vamos dizer assim, que eu quero que a Brasilândia se torne. E no Brasil, eu abri um mototáxi em janeiro, o Motobay, é o primeiro mototáxi da minha cidade, lá em São Gonçalo do Sapucaí, e graças a Deus também está sendo o maior sucesso. Não me pergunte por quê, mas eu amo e, querendo ou não, os meus business são para servir. Eu sei que minha missão aqui nesse lugar é servir, então eu uso dos meus negócios para que facilite a vida das pessoas. Motiva a continuar criando e expandindo seus negócios em cada área diferente até. Totalmente diferente, né? A única coisa igual que tem é que agora eu também criei a minha marca de cosméticos, a Baycare. Criei a Bayliss, que é uma marca de progressiva, que tá assim, fazendo o maior sucesso, com muito brilho. Eu criei mesmo produto, Safis Testes. Então assim, a Baycare vai vir com inovação. A gente está entregando para os salões ingleses que usam Brazilian Keratin, que é a progressiva, né, o tratamento de alisamento. Sim. E nós vamos ter também muitos brilhos aí com eles. O que me motiva, eu acho, é que eu não consigo que a minha vida seja calma. Quando ela tá se acalmando, eu preciso fazer um furacão e que me mantém em movimento, que eu acho que o meu maior prazer, na verdade, na vida é me autodesafiar. Assim como eu tinha, como se diz, matado meu chefão no Brasil, consegui tudo que eu almejava, joguei tudo pro alto para poder começar aqui do zero. E querendo ou não, graças a Deus, com muito esforço, dedicação, fé, perseverança, sem pisar na cabeça de ninguém, eu tô conseguindo meu lugarzinho nessa terra. História linda. Você tem quase 30 mil seguidores no Instagram e você é uma referência aí para muitas pessoas. Como é carregar essa responsabilidade? Vou te ser sincera que às vezes não cai muito a ficha, porque eu amo a internet, eu amo estar ali, eu amo partilhar da minha vida, eu me sinto responsável, assim, sabe? Quem tá perto de mim arruma um problema, eu já quero dar uma solução. Eu tô na internet desde o Facebook, desde nem existia stories, não existia nada disso, eu já tava ali postando os vídeos e tudo mais. Eu acho que a internet, ela veio, se fazer um bom uso dela, ela transforma vidas, né? Eu fui a primeira blogueira da minha cidade, né? As pessoas nem acreditavam nos vídeos e era muito difícil alguém querer contratar. Não, isso não funciona. Eu falei, eu vou levar o seu produto dentro da casa da pessoa. Não, ninguém queria fazer isso. Então foi da onde eu comecei a estudar marketing para poder ensinar os empreendedores a usarem e valorizarem o meu trabalho. Entendeu? Você sente que inspira outras mulheres e também empreendedores a acreditarem nos seus sonhos? Eu acho que é esse o maior motivo de que eu tô na internet, mostrar que é possível. Mostrar que é possível você ser bem-sucedida. Ser bem-sucedida não é ter dinheiro, porque as pessoas acham que eu sou rica. Ainda não, mas calma, vai chegar.
né? Eu sou muito próspera, graças a Deus, mas todo o dinheiro que chega a mim, ele volta para os meus business, né? Eu só sou realmente o canal para que realmente isso tudo aconteça.